Senhores desembargadores, senhores servidores, plateia presente, aberta esta sessão para assuntos eminentemente administrativos, inclusive quanto à greve dos servidores. O eminente desembargador Walter Guilherme foi convocado apenas para um caso, e Sua Excelência também deve saber que há preferência para esse caso do advogado. Então, invertendo toda a pauta que eu tinha em mente, eu vou dar preferência a essa situação do Dr. Walter Guilherme, que é o número 15 da pauta. Os pedidos de afastamento. E vamos ter que enfrentar a primeira, não digo desobediência, a primeira transgressão àquela resolução que nós fixamos há pouco tempo, quanto a ficarem na Câmara, no mínimo, 3 magistrados, desembargadores ou substitutos de segunda instância. Aí, na segunda página, Dr. Luiz Augusto San Juan França, Dr. René Recupero, Dr. Roberto Galvão de França Carvalho estão solicitando férias para um período que, se for concedida as férias aos mesmos, as câmaras ficarão só com 2. Por isso, a presidência, por hora, propõe o indeferimento até que se acerte a solução na Câmara através do presidente da Câmara, como foi disposto em resolução. Doutor Maurício Vidigal. Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência, mas eu queria fazer uma... Como eu sou presidente da Câmara e sou do órgão especial, na nossa Câmara nós estamos fazendo esse ajuste. Agora, eu não sei se todas as câmaras e presidente da Câmara foi feita essa comunicação para que seja feito o ajuste, porque pelo menos eu não recebi ofício nenhum chamando a atenção a com isso. Com todo o respeito, foi publicada uma resolução quanto a tanto. A hora que publicada a resolução, todos têm obrigação de saber. Senhor presidente, foi publicada a resolução, mas nós não recebemos mais o diário oficial escrito. Nós não recebemos cópias da resolução. Há uma necessidade de que se comunique aos presidentes de Câmara para que eles saibam. Então eu estou de acordo com o indeferimento. Eu vou determinar. Mas é importante. A resolução diz que a questão passa pelo presidente da Câmara. Eu acho até importante, talvez seja o caso até de pensarmos que no requerimento a Vossa Excelência já venha uma manifestação do presidente da Câmara dizendo que está de acordo com a questão. Quanto menos formalismo eu pretendo impor nessa administração. O órgão oficial das comunicações, inclusive das decisões, escolhendo o órgão, é a imprensa oficial. Mas, por cautela, e quod abundare no nosso, eu vou mandar a resolução mediante cópia, vou determinar para a secretaria, para todos os presidentes de Câmara, atendendo a Vossa Excelência. Obrigado. Agora também, ter essa cautela de vínculo, nem obstáculo ou não, do presidente de Câmara, é uma formalidade que vai contra o que foi disposto na resolução. A verdade é que o pessoal não leu o Diário Oficial, agora, nessa forma dele. Eu mesmo, vou ser sincero, senhores, eu dou gasto dobrado. Aquilo que interessa, a minha assessoria faz uma triagem e imprime. Eu não consigo nem ler direito naquela letrinha
e ler na tela, né? Então, a pedido de Vossa Excelência, eu vou determinar que se mande a resolução imediatamente para todos os presidentes de Câmara. O plenário acompanha em deferimento por hora? Sim. Eu não sei aqui, como eu não tenho aqui a manifestação do presidente da Câmara, nesses 3 casos eu sugeria que a gente, como é para julho, nós temos tempo, que se viesse a manifestação do presidente da Câmara nesses 3 casos, para que a gente não indeferir de cara quando, eventualmente, nós sabemos que as câmaras têm juiz substituto em 2º grau, às vezes até 2 integrando a Câmara, pode ser que tenham saído 3 desembargadores em julho, mas com mais 2 substitutos, ficam 4 na Câmara, e a Câmara pode funcionar normalmente. Olha, acato como norma, mas não aceito a posição de Vossa Excelência, senão vou ter uma papelada do diabo. Eu acho que aquela resolução foi enxuta, foi bem feita, a Câmara deve reunir e ver quem sai ou quem não sai de férias, doutor Mário de Viena. Eu sei, presidente, mas... Senão nós vamos ficar pedindo informação aí, nós não então, vamos avante. Eu queria indagar nós não vamos avante. Lima, se tem uma pessoa que busca ser liberal, sou eu. Até me critico aí que eu tenho sido muito democrata aqui, em dar a palavra pela 3ª vez, isso e aquilo, mas eu prefiro. Mas certos detalhes têm que serem cumpridos. Foi baixada uma resolução, a resolução é para ser cumprida, doutor Mário de Viena. Sei, eu não discordo disso, Excelência, em momento algum, mas apenas eu indagaria, então, se nesses 3 casos foi considerado o número de juízes substitutos em 2º grau que integram a Câmara. Todos. Já está aqui a senhora secretária, tem aqui a listagem, vão ficar só 2 na Câmara. Eu fui bem explícito. Entre juiz substituto e entre desembargadores, vão ficar só 2 então, na sendo Câmara. assim, eu concordo. Tá bom? A minha dúvida era em relação a justamente em relação a isso. Agora, eu acho que a proposição do desembargador Maurício Vidigal é de bom alvitre, só para reafirmar a decisão. De acordo? Agradeço, doutor Mário de Viena, senhor presidente, a palavra de Vossa Excelência, mas eu tenho que dar. Senhor presidente, eu tinha pedido a palavra. Senhor presidente, talvez como uma solução para verificar efetivamente o que está ocorrendo, eu pediria a vista do afastamento desses 3 colegas. E devolvo. Concedida a vista. Concedida a vista. E agora tem um detalhe. Estou avisando a senhora secretária, na preparação precisa constar a posição integral da Câmara, como a senhora preparou aqui. Eu tenho aqui preparado pela secretaria a posição da Câmara. Não quero ser intransigente, mas se for para ser cumprido ou não, nós não podemos ter, como em janeiro, Câmara com só, até uma Câmara com ninguém. Isso que nós não podemos ter. Isso foi muito bem debatido. A resolução é muito clara, simples, singela, não é? Então, os demais, há alguma objeção? Porque fora esses, os demais não têm nenhum obstáculo. Olha, é uma página e meia. Aprovado? Doutor? Gente, o desembargador Akio está falando que tem um 4º também na mesma situação, Francisco Occhiuto. Não, pelas anotações aqui que eu tenho, doutor Francisco Occhiuto ainda não. Então é só em relação aos 3. Aonde? Que, quanto ao doutor Occhiuto, foi feita uma retificação da pauta para acertar a composição da Câmara. Bom, então é só os 3 mesmo, senhor presidente. São só esses 3, repetindo, Luiz Augusto San Juan França, René Recupero e Roberto Galvão de França Carvalho.
Do quê? Doutor José Santana. Senhor presidente, eu sou interessado em um pedido aqui dessa lista. Eu pedi 2 dias de afastamento, foi definido lá de referendo esse órgão especial. Nesse caso aí, eu acho que eu estou... Impedido? Não. Eu não poderia votar Não. com a meu... Nesse caso, eu não vou. Nesse caso, eu não votei. Tá bom. Tirar do quê? A resolução é a do... Olha, acabo de receber agora, do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, Associação dos Assistentes, e assim vai, para que eu retire o número 1 de pauta. Não retirarei. Saiu também a aposentadoria de Sua Excelência, que seria amanhã dos 70 anos, mas ele antecipou 2 ou 3 dias. Eu determinei a publicação da carta e gostaria daquele desembargador que está ocupando o lugar que seria do eminente desembargador Belloc, na verdade, seria o desembargador Marcos Marcondes Machado. Como ele está de férias, quem está no lugar do desembargador Marcos Marcondes Machado é o eminente desembargador Samuel Júnior. Eu gostaria que Sua Excelência lesse a carta que o desembargador Roberto Antônio Valim Belloc dirigiu à presidência, que foi publicada na imprensa ontem, junto com sua aposentadoria. Caríssimo presidente, após 45 anos de serviço público, sendo 44 de magistratura, encaminho a Vossa Excelência o requerimento de aposentadoria, em anexo, capeando esta missiva. Na pessoa do eminente magistrado que ora dirige o maior Tribunal de Justiça do país, e em termos hierarquizados, o maior do mundo, fato reconhecido nacional e internacionalmente, por organismos e instituições respeitáveis, agradeço à magistratura de ambas as instâncias, como também a todos os órgãos públicos e privados que contribuem e contribuirão com o apoio necessário e deveras importante à consecução dos projetos e metas então propostos por tão magna Corte de Justiça. O mesmo agradecimento destina-se aos dedicados servidores que dignificam e querem bem o tão nobre sodalício, notadamente pelo carinho e poderoso respaldo de anos, os doutores Ângela Mainier e Carlos Benedito Correia e Paulo Bonfim, o principal e príncipe dos poetas brasileiros, após perspassar os vários setores que compõem a estrutura interna do Egrégio Tribunal de Justiça, cargos de direção e de cúpula, permeando a Egrégia Presidência e o Governo do Estado, marcos indeléveis na carreira de um magistrado, é chegado o momento de despedida, com precisa noção do dever infra e constitucional cumprido. Ainda permanece na Egrégia Corte os eminentes desembargadores Marcos César Miller Valente e Antônio Carlos Munhoz Soares, vice-presidente e corregedor-geral de Justiça, de modo respectivo, meus exemplares colegas do concurso de 1966. Por fim, agradeço muito a Vossa Excelência pela alta compreensão, lealdade e experiência demonstradas em atenção ao Poder Judiciário de São Paulo e a mim, em particular. Ao longo de tantos anos, a convivência foi magnífica em todos os aspectos. Aceite, estimado presidente, meus votos de êxito, saúde e de felicidade pessoal, com aceno de um até breve, talvez. Roberto Antônio Valim Belloc. Senhores desembargadores,
Posso fazer constar em ata? Então será constado em ata, além da publicação já efetivada, e agradeço ao eminente senador Samuel Júnior a leitura dessa missiva do ex-presidente desta Colégio Tribunal. Bom, como eu já disse, o número 1, por questões políticas administrativas, eu vou deixar para o fim do dia. Então, o 14 da pauta é um pedido de sustentação oral. O número 2 é uma proposta do Conselho Superior da Magistratura apresentando minuta de resolução referente à distribuição de feitos de menores infratores às varas criminais e feitos cíveis do ramo orfanológico e sucessório às varas da família e das sucessões da comarca de Itapetininga. É uma minuta de resolução que vossas excelências já receberam com parecer favorável Dr. Ailton Pinheiro de Campos. Eu estou fazendo uma breve síntese porque há um bom tempo nós fizemos a última reunião nossa administrativa. O Egrégio Conselho Superior da Magistratura aprovou o expediente. O julgamento foi adiado a pedido do Dr. Arthur Marques e depois foi adiado a pedido do desembargador Samuel Júnior, que traz o voto 20.448. E a palavra. Senhor presidente, em primeiro lugar, no que se refere ao remanejamento e especialização de unidade judiciária no âmbito das execuções criminais, eu acompanho o voto do excelentíssimo desembargador Manuel Soares, posto que os elementos colhidos demonstraram que as dificuldades existentes podem ser resolvidas com o estabelecimento de uma gestão adequada no cartório. Assim, no mesmo sentido, voto pelo indeferimento do pedido. No entanto, remanesce uma questão a ser resolvida, pois o Egrégio Conselho Superior da Magistratura, em 1º de dezembro de 2009, aprovou, nos termos do voto 18.874, do mesmo insigne desembargador e atual Corregedor-Geral de Justiça, a redistribuição dos processos de menores infratores, às primeiras e segundas varas criminais e as do ramo orfanológico, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 148, às primeiras e segundas varas da família, que seriam competentes ainda para processamento e julgamento dos anexos de idosos e incapazes, interdições, adoções, colocação de menores em lares substitutos. E nessa parte eu ouso divergir com o máximo respeito da proposta apresentada. O Estatuto da Criança e do Adolescente, abandonando a doutrina da proteção irregular, fez inserir no sistema jurídico brasileiro, desde 13 de junho de 1990, normas que abraçaram a chamada doutrina da proteção integral, que, entre outras medidas, prevê a especialização da justiça. Não trata o Estatuto da Tavene, em seu artigo 148, de questões orfanológicas, conquanto possa se considerar em situação de risco, nos termos do seu artigo 98, a criança ou adolescente que esteja tendo o seu direito ameaçado ou violado por falta dos pais ou responsáveis. Mas não é o fato de ser órfão que desloca ou fixa a competência da justiça especializada. É sim a ocorrência das situações previstas no artigo 92 do ECA. As questões de direito envolvendo interesses de criança ou adolescente órfão que não se enquadrem em qualquer daquelas hipóteses sempre foi e continua sendo da competência dos juízos da família. O artigo 148 do Estatuto
diz com todas as letras que a Justiça da Infância e da Juventude é competente para. E aqui eu transcrevo todos os incisos do referido dispositivo. Mas, a despeito da inadequação da expressão do ramo orfanológico prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 148, eu coloco entre aspas, lançada na minuta de resolução, página 269, o que mais importa a discutir é a proposta de redistribuição dos feitos oriundos da vara da infância e da juventude. Tal proposta, ao meu ver, fere de morte a proteção que a Constituição da República, em seu artigo 227, cuidou de estabelecer às crianças e adolescentes. Só se pode garantir a efetividade dos direitos previstos na Carta Magna e no Estatuto da Criança e do Adolescente através de juízos altamente especializados. Em recente matéria divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça, o ministro Gilmar Mendes, presidente daquele egrégio Conselho, e também do Supremo Tribunal Federal, disse que o Conselho vai trabalhar para garantir a instalação das varas da infância e juventude em todos os municípios brasileiros. O CNJ está comprometido em cumprir com a determinação de que todas as cidades tenham instaladas uma vara destinada à infância, enfatizou o ministro. Não se discute que compete aos estados e ao Distrito Federal decidir a respeito da criação de varas especializadas, posto que é isso que, de forma clara, dispõe o artigo 145 do Estatuto. E a única regra objetiva que ele prevê é a guarda de proporcionalidade com o número de habitantes. Mas trilhar-se caminho oposto, qual seja, o de experiência ímpar, distribuir-se os feitos relativos a infrações penais praticadas por adolescentes, as varas criminais e as demais varas de família, é ir na contramão das necessidades e objetivos da lei. Em tese, é possível a coexistência de juízes especializados na área da infância e da juventude com competência no mesmo território para decidir sobre questões relacionadas à prática de atos infracionais, desde que a fase de execução de medidas fiquem submetidas a um único juízo, como ocorre na comarca da capital. Porém, não é possível que haja, nas demais situações de risco, juízes atuando na mesma extensão territorial, em especial em face da competência prevista no artigo 149, também do Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, como posto no voto do excelentíssimo desembargador Arthur Marques da Silva, não é viável o fracionamento da competência da jurisdição da infância e juventude, que tem natureza civil, para atribuição às varas criminais dos processos infracionais e manutenção da competência pela vara das execuções criminais, ou mesmo divisão entre as novas varas a serem instaladas. O modelo que me afigura mais compatível com essa jurisdição e que parece revelar com mais dignidade a intenção do legislador de proteção à criança e ao adolescente, importa na atribuição dessa competência de forma despreendida da ideia de repressão penal que envolve a jurisdição criminal. Fecho aspas. Portanto, com o máximo respeito, diverjo integralmente da proposta de redistribuição da competência dos processos afetos à justiça da infância e da juventude. Esse é meu voto, senhor presidente. Palavra, doutor Marcos César. Presidente, com a máxima vênia, eu estou de acordo com a proposta. Esta ideia de que cada comarca tem a sua vara especializada em infância e juventude é daquelas ideias que vêm de Brasília que não tem nada a ver com a realidade judiciária. Seguramente, 90% ou mais das comarcas brasileiras tem um juiz só. Não vejo também porque atrair a matéria para varas criminais significa alguma coisa que diga respeito a constranger ou diminuir a defesa dos interesses com a máxima vênia. Os juízes são juízes. Os juízes são imparciais. Os juízes distribuem a justiça segundo a lei manda e obedecendo às prerrogativas que tem cada cidadão, inclusive os menores. E essas coisas que vêm de Brasília, eu agora que já estou juiz velho, quase sendo expulso da magistratura pelos 70 anos, elas me causam um mal-estar. Lá em Brasília, eu lidei bastante tempo com isso, porque estive na Justiça Eleitoral durante 4 anos. Lá em Brasília, aquilo é outro mundo, senhor presidente. Eu mantenho a prova propositura. Excelência, dizem que é a ilha da fantasia. Eu que lá também, há um bom tempo, vou.
Com a palavra, doutor Barros Munhoz. Ô, Munhoz Soares, eu estou aguardando alguma coisa da Assembleia e me traio nisso aí. Meu desculpa, senhor corregedor. Munhoz Soares. Second time. Senhor presidente, senhores desembargadores, douta Procuradoria-Geral de Justiça, a quem sempre me refiro com maior admiração. O desembargador Marco César acaba de falar uma expressão que vem de encontro ao meu voto. A realidade judiciária. A realidade. Qual é a realidade de Itapetininga? Qual é a realidade de Jundiaí? Que os processos estão aqui no mesmo número. Eu ouvi atentamente o voto do eminente desembargador Samuel Júnior. Eu concordo em gênero, número e grau com tudo que Sua Excelência falou. Só que não há aplicabilidade à realidade judiciária de Itapetininga. Para não errar, eu refiz as planilhas de todos os cartórios de hoje. A realidade numérica de feitos em andamento está aqui. Até irei passar esse dossiê à assessoria da Igreja Presidência para, quem sabe, fazer uma exposição de motivos nessa situação que ora se julga, se coloca. Trata-se do seguinte. Na comarca de Itapetininga, a que bem conheço, tudo começou, tudo teve início, porque o meritíssimo juiz de direito, titular do júri, execuções criminais, infância e juventude, e que também era corregedor da Polícia Judiciária Local, ele começou a reclamar do enorme acervo que ele recebeu do DECRIM, São Paulo, em razão da descentralização das execuções criminais. Ele tinha, naquela época, 30 e poucos processos no júri, quase nada. Quase 1000 processos de infância e juventude, e recebeu, de uma batelada só, mais de 5.000 processos de execuções criminais. Isto em razão da inauguração de 2 penitenciárias locais. Uma masculina, outra feminina. E em seguida ainda houve a inauguração do CDP local. Por isso, a descarga desses processos. Como os juízes das varas criminais estão com menos de 2.000 processos, ele então se revoltou, porque seria um despautério ele trabalhar daquele jeito todo, com aquela massa de processos, e os 2 outros juízes criminais com quase nada. Absolutamente o número diminuto de processos à responsabilidade de cada juiz torna obrigatório que o serviço esteja em dia. Mas isso não acontecia com o ilustre colega que presidia o júri Execuções Criminais de Infância e Juventude de Itapetininga. À época da corregedoria presidida pelo eminente desembargador Rui Pereira Camilo, nós propusemos, e foi aprovado no Conselho e aqui no órgão, um provimento que estabelecia o rodízio da corregedoria da polícia com os demais juízes criminais. Cada biênio, cada juiz seria a sua vez de ser o corregedor da polícia, para desobrigar Sua Excelência dessa situação de não permanecer nos fins de semana na cidade, na região. Pois bem, estes processos das execuções criminais, eu fui 2 vezes a Itapetininga. E vou muito mais do que isso durante o mês, porque lá é minha terra natal. Nestas 2 vezes eu fui ao fórum verificar esse acervo intocado. Intocado. Trouxe ao conhecimento do senhor corregedor da época, Dr. Rui, e solicitei que a força-tarefa da Corregedoria Geral da Justiça fosse lá para levantar este acervo das execuções criminais. Os eminentes juízes, doutores Paulo Sorce e Lanfredi, 2 grandes magistrados, foram a Itapetininga e, em 12 ou 13 dias, proferiram 1.826 sentenças de apreciação de benefício
postulados pelos detentos. Foi feito, eu pedi um relatório disto, consta nos autos, 1826. Não contente com isto, o magistrado reclamou de que não havia confecção de cálculo da pena. Prosseguimos na ajuda, através do Dr. Rui Pereira Camilo. 2 funcionários de lá vieram e treinaram na capital como se faz o cálculo da pena. E eu ainda exortei que quando fosse de retorno, retornassem a Itapetininga, passassem esses conhecimentos aos demais funcionários. Porque em caso de férias, licença-prêmio, a qualquer afastamento, outros soubessem fazer. Isto tudo foi feito. Sua Excelência não se tocou com isto. Então, no intuito de ajudar o jurisdicionado, em primeiro lugar, interesse público, nós prosseguimos no estudo de, quem sabe, aliviar a carga processual de Sua Excelência. Eu entendo que um juiz criminal que julga um roubo, um furto, qualquer figura típica do Código Penal, ele pode julgar, sim, um menor infrator. E esses menores infratores, via de regra, 16, 17 anos, portadores de armas. Portadores de armas. Este foi o norte que nós levamos. Esse tal conhecimento especializado me parece aí uma inexigência total. Inexigência total. O juiz criminal sabe como julgar. Evidentemente sabe. E é matéria que tem afinidade com a vara criminal. Isto é irretorquível. Isto é irretorquível. Não obstante, prosseguimos nesses estudos. O DECRIM, de notar-se, o DECRIM não parou de enviar processos para lá. Bastou o detento, sentenciado, pedir remoção de penitenciária, e isso tem sido feito através de meios políticos, Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, o detento consegue, só que aumenta o serviço do juiz. Passa a ter jurisdição sobre este mais aquele. Aumenta a carga. Hoje, no momento, a carga de processos, hoje, notícia de hoje, são 5.625 processos. Na primeira e segunda vara criminal, na primeira, tem 850 processos. Na segunda, 1.345 feitos. 66 processos do júri, 66. 5.430 execuções criminais. 994 feitos da jurisdição da infância e juventude. Como se vê, há uma disparidade enorme com relação aos feitos da vara singular, da vara primeira e segunda vara criminal. Salta aos olhos, então, que essa discrepância não guarda sintonia com o interesse público na adequada distribuição do serviço forense, demandando bem por isso pronta intervenção com vistas a debelar a distorção caracterizada. Atualmente, os feitos do júri totalizam 67 processos. O jurisdicionado não pode, no meu sentir, ficar prejudicado em decorrência do serviço forense local. Mas não há prova concreta de que o elevado número de processos de execuções criminais só possa ser atribuído à carência de espaço físico, como Sua Excelência declinou na representação enviada, e deficiência do quadro funcional. Agora eu trago o número de recursos humanos de funcionários que estão sob a jurisdição administrativa de Sua Excelência. Entendam, cartório do júri, cartório de execuções criminais, infância e juventude, 28 escreventes. 28 escreventes. Nós conhecemos bem o Estado de São Paulo, judiciariamente falando. Nem Ribeirão Preto, que beira
800 mil habitantes, tem na sua vara de execuções criminais tamanho número de funcionários. Nem Campinas, que é a principal capital do interior do estado, nem Campinas tem. Por isso que resolvi levantar fisicamente o número desses processos. O dossiê completo está aqui para qual de Vossa Excelência queiram examinar. Isto é notícia de hoje. Agora, vamos à realidade local. Nós temos no Colendo Conselho Nacional de Justiça um novo presidente, que é também presidente do Supremo Tribunal Federal, com quem tem uma audiência marcada sexta-feira, às 15 horas, em Brasília. Eu vou levar à Sua Excelência este problema. Por quê? Porque na administração anterior, Conselho Nacional de Justiça, cujo corregedor é o mesmo do atual Conselho, está em trâmite administrativo no Conselho Nacional de Justiça uma redivisão da responsabilidade administrativa judiciária das VECs, várias execuções criminais, no interior de todo o Estado. Inclusive o nosso assessor, Dr. Paulo Sorce, competentíssimo, recomendei a ele que fizesse um mapa do Estado de São Paulo, do tamanho que tenho na minha mesa, marcando os pontos do Estado onde as VECs terão responsabilidade sobre estes processos. Assim haverá um alívio ainda maior no caso das comarcas de Itapetininga e Jundiaí e outras que não reclamaram, cujos juízes trabalharam e enfrentaram a mole de processos e estão, não digo quase zerados, mas estão em boa situação. Somente Sua Excelência, o juiz de lá, que reclamou. Inclusive, eu quero que aceitem que eu tive até um certo constrangimento de me dirigir à minha terra natal e visitar o fórum, coisa que sempre faço. Porque eu não gosto de constrangimento que me tira a liberdade de ir e vir dentro da minha casa. Isto é inadmissível. E eu passei um tanto quanto por isso. A força-tarefa da Corregedoria ajudou 2 vezes. O Egrégio Conselho Superior da Magistratura ajudou e o órgão especial ajudou, votando por unanimidade o provimento que estabeleceu o rodízio. Agora, senhores desembargadores, se deve ser um juízo especializado, todos nós sabemos. Mas eu gostaria de saber se algum promotor de justiça, curador e algum juiz criminal especializado, ele olharia com olhos diferentes um menor, entre aspas, de 16, 17 anos e um criminoso já de 25, 30 anos que tenha usado armas, drogas e drogas. Alguns meses ou, quiçá, 1 ano de diferença na maioridade, me parece que na ordem fática não influi diferença alguma. Se a Constituição diz isso, nós dizemos. Se a ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz isso, nós sabemos o artigo 148 e de trás para diante. Eu presidi a Câmara Especial 1 ano e meio. Não vejo como... Senhor presidente, eu quero finalizar, porque outros colegas querem falar. O meu voto finaliza hoje com essas novidades que o Conselho Nacional de Justiça está para votar, finaliza da seguinte forma. Porque eu queria avisar o desembargador Arthur Marques, desembargador Samuel. Proponho que a apreciação da pretensão de remanejamento dos anexos do júri e da infância, bem como da especialização da unidade judiciária no âmbito das execuções criminais, aguarde melhor oportunidade, em razão de que está para sobrevir uma resolução do Conselho Nacional de Justiça sobre esta matéria para adequar todo o Estado de São Paulo, todo o país. O Estado de São Paulo é que teve a iniciativa de provocar este assunto.
sobrestando-se o feito para com a atribuição dos anexos. Dos anexos. Mas, senhor presidente, eu represento, neste coordenador órgão especial, a circunscrição, a 22ª circunscrição judiciária, que é de Itapetininga, sem prejuízo das varas de família local. Porque os juízes do cívil estão sobrecarregadíssimos. Serão todos os processos do ramo de família e também do ramo orfanológico. Essa expressão é tão antiga que é do século passado. Tão antigo isso que é do século passado. Retrasado, dos 1800. Sem prejuízo disso, senhor presidente, essas varas de família precisam ser instaladas, porque há um clamor social que precisa ser atendido. Os juízes do cívil estão exaustos, estão aí trabalhando pelas tabelas. Então, meu voto é esse, senhor presidente. Sem prejuízo, sobrestar-se o feito para com a atribuição dos anexos, porque vamos decidir uma coisa hoje aqui e daqui a pouco o Conselho Nacional de Justiça baixa outra, nós temos que rever. É isso, sócio. Primeira coisa, eminente desembargador Moraes Soares, a suspensão ilimitada ou com um prazo certo? Eu penso aí que vou instar o presidente do Conselho, sexta-feira, a que isto seja dado uma prioridade. Porque o Estado de São Paulo é diferente dos outros. 90 dias? 90 dias. Agora, Vossa Excelência falou em instalação de vara de família. Vossa Excelência sabe, eu tenho na minha assessoria, pessoalmente aqui agora não. Se há vara de família criada em Itapetininga para ser instalada ou não? Já? Duas. E os cargos também? Também. Não, eu sei. Não, estou sendo informado aqui e bem eu sei que os concursos para a entrância final estão suspensos subjúdice e administrativamente, né? Isso em razão do processo do Conselho. São duas. E já tem servidores? Tem todos os servidores, as salas estão todas pintadas, a presidência já mandou todos os móveis, só falta a solenidade. Não, só falta o concurso. O concurso. Está suspenso. Para a final. E, senhor presidente, outra coisa. O magistrado que se inscreve por antiguidade para lá não é juiz eleitoral e nem a primeira vara da família terá anexo eleitoral. De modo que nada. Não, o problema hoje, quanto à final, não é só eleitoral. Essa decisão lá da reclassificação dos cargos, né? Doutor Samuel Júnior. Prejudicado. O plenário concorda com a suspensão por 90 dias. Suspenso por 90 dias. Quem pediu a palavra? Doutor Arthur. Senhor presidente, eu acho que incluiria aí também o relacionado à comarca de Jundiaí. O outro. Também ficariam os dois suspensos por 90 dias. O plenário concorda? Terceiro também suspenso por 90 dias. Doutor Samuel Júnior. Senhor presidente, no tocante ao número 2, na medida em que eu proferi o voto, eu peço que seja encartado no processo. E também no tocante ao 3, não obstante o sobrestamento requerido e deferido, eu peço a Vossa Excelência que me permita juntar o meu voto no expediente. Eu indago de Vossa Excelência se não seria de bom alvitre aguardar o que vem lá do CNJ, que não poderia alterar aí a posição de Vossa Excelência. Senhor presidente, o meu entendimento, o meu posicionamento é que no CNJ não vai resolver absolutamente nada disso. Tá o CNJ vai tratar de outras questões e ele não pode interferir nas nossas competências. Então não vai resolver em absolutamente nada, eles vão dar diretrizes ali gerais que eventualmente nós iremos ou não acatar. Mas o que eu requeiro, insisto no meu requerimento, senhor presidente, pelo que é o seguinte, hoje eu estou convocado. Quando esse processo voltar à mesa, eu não sei se eu estarei aqui novamente. E na medida em que eu tive o trabalho de estudar todo esse expediente, elaborar um voto, eu quero apenas deixar consignado aí o meu posicionamento para uma análise futura.
Agora, eu concordo com Vossa Excelência que o CNJ não deveria interferir na nossa competência, inclusive em razão do sistema federativo, né? Mas que interfere. Tem uma decisão última aí que nós estamos discutindo lá, que interferiu na nossa organização judiciária, me revogando, não é, uma lei complementar estadual de organização judiciária por uma decisão administrativa. Não preciso falar mais nada. Isso é recente e nós estamos recorrendo. E acho que não há nenhuma objeção, inclusive pela justificação do ministro desembargador Samuel Júnior, de seus 2 votos ficarem encartados. Alguma objeção? Então, deferido. Serão encartados os 2 votos do desembargador Samuel Júnior. Vamos voltar ao 13, que é preferência, porque agora o eminente desembargador Munhoz Soares já tem condições. Capistrano da Silva, solicitando seu desligamento da Câmara do Meio Ambiente. Deixa eu dar um esclarecimento a Vossas Excelências. Hoje, essa colenda Câmara, reservada ao meio ambiente, é composta pelos desembargadores José Renato Nalini, a própria Regina Capistrano da Silva, desembargadora Zélia Maria Antunes Alves, desembargador Antônio Celso Aguiar Cortez e desembargador Lineu Bonora Peinado. São os 5. Há um suplente, que é o doutor Ricardo Sintra Torres de Carvalho. Se Vossas Excelências deferirem o pedido de afastamento da desembargadora Regina, consequentemente, o desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho ocupa o seu lugar. Deixo só acabar de expor. Em sendo deferido o afastamento, o doutor Ricardo irá assumir a vaga da doutora Regina e nós ficaremos sem suplentes. Então, daí eu pediria autorização a esse augusto plenário para abrir edital para inscrição e depois posterior escolha pelo órgão especial de 2 suplentes. Então, afastamento da doutora Regina, assume o doutor Ricardo Sintra, e eu pediria autorização de abertura, não é, de edital para a convocação de 2 suplentes. Com a palavra, o doutor Renato Nalini. Senhor presidente, eu gostaria apenas de lamentar a saída da desembargadora Regina Capistrano da Câmara Ambiental, ela que está desde o início, é uma devotada ambientalista, sem perder a técnica na solução dos litígios, que são litígios extremamente complexos, porque às vezes as partes todas têm razão e nós temos que encontrar uma solução de equilíbrio. Assim como lamentar a saída do desembargador Samuel, que deixaram a Câmara efetivamente empobrecida, ambos por motivos justificáveis, a desembargadora Regina, inclusive, por problemas de saúde na família, ela sai contristada. Era só para lamentar e, evidentemente, não há como retê-la, porque os meios suasórios oficiosos eu já esgotei e não obtive êxito. Vossa Excelência postula que se concediata esse elogio à desembargadora Regina e ao desembargador Samuel? Eu gostaria, se fosse possível. O plenário concorda? Então consta em ata. E também o plenário concorda que isso é automático com a substituição da desembargadora Regina pelo desembargador Ricardo. Agora, o plenário autoriza a presidência a abrir um novo edital para a convocação de suplentes? E suplentes. Como?
Suplente é só chamar. Só tem... Não, acabaram os suplentes. Ah, então é... Não, o doutor Ricardo que vai ocupar o lugar da doutora Regina. Não tenho mais suplente. Então é inscrição. O novo regimento, em vez de 2, serão 3 suplentes. Então, posso habilitar, né, para inscrição de 3 suplentes, que escolhendo o órgão vai escolher quais serão. Não é por antiguidade, hein? Já houve, na implantação dessa Câmara reservada, uma discussão aí extra órgão especial, quanto problema de antiguidade. Não é. Vão se inscrever e o colhendo órgão escolherá os 3 como bem lhe aprover. Posso abrir e tal? Então será aberto. O número 5 é indicação de 2 cargos de juiz substituto de 2º grau. Pela ordem, não é, que nós temos seguido tradicionalmente, seria a doutora Maria Laura de Assis Moura Tavares e o doutor Plínio Novaes de Andrade Júnior, ficando como remanescentes o doutor Teodoreto de Almeida Camargo Neto e o doutor Guilherme de Souza Nutti. Então seriam removidos a doutora Maria Laura e o doutor Plínio. Alguma objeção? Aprovado. O número 6 da pauta é indicação para o provimento de 2 vagas de desembargador de carreira. Pelo critério de antiguidade, seria o Dr. Jair Martins, juiz de direito substituto em 2º grau. Pelo critério de merecimento, nós teríamos uma lista composta pelos doutores Benatar de Paiva Coutinho, Dr. James Alberto Ciano e doutora Silvia Rocha Gouveia. Então, pela antiguidade, iria o doutor Jair Martins. E pelo critério de merecimento, como tem sido praxe desta casa, a não ser que haja oposição, pelo merecimento iria o doutor Benatar de Paiva Coutinho, ficando remanescentes Dr. James Alberto Ciano e Silvia Rocha Gouveia. Aprovado? Número 7. Remoção solicitada pelo desembargador José Geraldo Barreto Fonseca, com assento na 7ª Câmara de Direito Público, 6ª cadeira, para a vaga do desembargador Walter Cruz Suenço, na mesma Câmara, e seguindo-se assim o que nós chamamos de pinguim imperial. De acordo? Dr. Barreto Fonseca, graças aos céus, sai do cargo de pinguim para titular da Câmara. Aprovado? Número 8. Aqui às vezes está meio apagado. Proposta de escala de plantão judiciário em 2º grau. Sessões de direito privado, público e criminal para o mês de junho de 2010, nos termos do artigo tal do regimento. Alguma objeção? Aprovado. Número 9. Manifestações dos desembargadores Luiz Antônio Ganzella e Fernando Antônio Maia da Cunha, presidente das sessões de direito público e de direito privado, respectivamente, a respeito da participação dos integrantes do Conselho Superior da Magistratura nos julgamentos de recursos e dúvidas de registro de imóveis. Com a palavra, doutor Marcos César. Senhor presidente, com a máxima vênia e com todo o respeito aos eminentes colegas, companheiros do Conselho Superior da Magistratura, nós sabemos que estes feitos sobem ao tribunal em grau de apelação. E a apelação está no Código de Processo, é julgada por 3 juízes. Há um julgamento de apelação por 7 juízes, contrariaria a letra expressa do Código de Processo. E eu observo que, além de mais, nós temos como relator nato aí o eminente corregedor, nesses casos, né? Eu observo que não vejo contrariar isso. E, sobretudo, essas questões de registro imobiliário que sobem nessas dúvidas,
são de extrema relevância. E um julgamento por um órgão incompetente, mal constituído, constituído à margem da lei, poderá gerar coisas gravíssimas adiante, muito adiante, bem adiante. Assim, com o devido respeito aos colegas que integram e que abrilhantam o Conselho Superior da Magistratura, eu me oponho a isso. E eu sugiro até, porque eu não faço nenhuma questão de participar desses julgamentos, que seja relator nato, sempre corregedor. E os demais, que se faça por rotatividade. Sempre mantendo 3 juízes no julgamento. Eu penso, tenho certeza, que o colendo plenário entendeu a situação. Mas deixa eu aclarar e insistir novamente no que eu já falei hoje. Code abundare, não nós. No regimento anterior, o Conselho era composto tão só pelo presidente do tribunal, pelo vice-presidente e pelo corregedor. E os 3 é que eram competentes para conhecer e julgar as dúvidas do registro de imóveis, não é? Sendo relator nato ou eminente corregedor. Ao depois, numa certa época, ainda que de fato, o colendo Conselho Superior da Magistratura passou, ainda que de fato, a ser composto por 7 membros. O presidente, o vice, o corregedor, os 3 presidentes das sessões e o decano. Sendo que, por um tempo, os 3 presidentes de sessão e o decano tinham só voz, não tinham voto. Com a entrada em vigor do regimento novo, dia 4 de novembro de 2009, o Conselho passou a ser composto oficialmente com voz e voto pelo presidente, pelo vice, pelo corregedor, pelos 3 presidentes de sessão e pelo decano. E surgiu, porque é omisso o regimento, em particularidade, quem julgará a dúvida de competência? Os 7 ou só os 3, como no passado? Como bem argumentado agora pelo eminente desembargador Marcos César, é o conhecimento de apelação e pelo Código de Processo Civil, que é supletivo ao regimento, então a apelação sempre é julgada por 3. Daí os eminentes desembargadores Luiz Antônio Ganzella, presidente da Seção de Direito Público, e Fernando Antônio Maia da Cunha, presidente da Seção de Direito Privado, argumentaram que não, que a dúvida deva ser julgada pelos 7. O eminente desembargador Marcos César expôs a sua opinião, mas o eminente desembargador Moraes Soares pediu adiamento, e assim fica adiado. Sendo que eu já expus a situação fática que ocorre no Conselho Superior da Magistratura. Se houver consenso, eu vejo que fica prejudicado o pedido de vista. Consenso em que sentido, eminente desembargador? No sentido de ser somente 3. Bom, então aqui o eminente desembargador Moraes Soares, agora acertei, ele desiste pedido de vista. Do adiamento do pedido de vista e vamos levar à votação. Se são 3, presidente, vice, corregedor, corregedor, relator nato, ou se são 7 que julgarão as dúvidas, é a apelação ou a proposta do eminente desembargador Marcos César, que haveria uma rotatividade entre os 7, mas sendo sempre relator o eminente corregedor. Com a palavra, o doutor Roberto Bedran. Doutor José Roberto Bedran. Senhor presidente, eu estou à vontade para falar desse tema, porque nas discussões sobre a reforma do regimento, eu fui voto vencido nessa matéria. Eu entendia que o Conselho devesse ser composto por 3 membros. Ora, aprovado o regimento, nós temos que cumpri-lo. São 7 agora os componentes do Conselho. Evidentemente que os julgamentos de dúvida de notários e de registradores
É um julgamento importante, mas ele é administrativo. Ele não é jurisdicional. Ele é administrativo. E neste tema, deve sempre imperar o caráter normativo dos julgamentos do egrégio Conselho Superior da Magistratura. É evidente que a composição de 7 poderá dar um rumo, mas ele será sempre aquele julgamento normativo. Por isso, eu não vejo como se aplicar a rotatividade alvitrada pelo nobre desembargador Marco César a dano e a risco da quebra da normatividade que deve imperar nos julgamentos de dúvidas. Então, senhor presidente, é muito difícil contornar o não cumprimento do regimento interno. Então, com a devida vênia, eu penso que a composição do órgão, para outros temas também relevantíssimos, é de 7 membros, deverá sê-lo também no julgamento das dúvidas. O fato de se aplicar o julgamento da apelação, de se aplicar subsidiariamente a apelação, não significa que devam ser sempre 3. Não se deve deslembrar que os órgãos fracionários do tribunal são compostos por 5, e todos eles discutem a matéria, embora não votem. Do modo como se está fazendo, os 4 remanescentes não estariam nem discutindo mais os temas de registro. Portanto, senhor presidente, eu admitiria a manifestação dos eminentes presidentes da seção de direito privado e da seção de direito público, no sentido de que devam, sim, compor o Conselho Superior da Magistratura. Bom, depois da exposição do eminente desembargador Roberto Pedran, há mais 4 pedidos aqui para a manifestação. No entanto, o eminente desembargador Munhoz Soares pede o adiamento. E, como tem sido praxe, pedido adiamento, os pedivistas, por hora, ficam prejudicados. Só por questão de minha curiosidade, eminente desembargador Pedran, o corredor ficaria como relator nato? Sim, como relator nato. Só por questão de... Por hora, não estão votando nada. Só por questão de minha curiosidade. Obrigado. Então, adiado a pedido do eminente desembargador Munhoz Soares. Número 10. Expediente relativo à minuta de projeto de lei que dispõe sobre a criação de 12 cargos de cirurgião dentista para o quadro do Tribunal de Justiça. Eu me permito esclarecer o seguinte: nós estamos encaminhando para uma independência total do serviço médico do Executivo, por várias circunstâncias que Vossa Excelências conhecem. O ano passado foram criados 12 cargos de médico, e hoje nós cobrimos quase todas as unidades da capital com 3 médicos. Falta ainda, às vezes cobrimos só com 2 médicos, sendo que eu tenho certeza que hoje os gabinetes e o próprio tribunal trabalha de 8 horas, que tem os funcionários que vêm preparar as sessões e o trabalho dos gabinetes até 20 horas. Tenho certeza disso. Como o médico tem um horário de 4 horas, seria necessário 3 para cada setor. Não temos isso, mas já temos no mínimo 2 em cada setor no período principal. Agora, o projeto de lei, criando esses 12 cargos de dentistas, é porque, principalmente no João Mendes e nos gabinetes, não é, do privado e do criminal, do público, eu ainda não tenho implantado. Nós temos gabinetes dentários, inclusive sendo implantado agora o raio-x, que já o há, mas o raio-x agora será eletrônico, a verba no orçamento para isso, e eu queria, não é, ter mais
dentistas nesses gabinetes, inclusive na Barra Funda e no prédio da escola na Consolação. Então, esses 12 cargos seria para completar os claros que existem nos gabinetes e nos ambulatórios. É essa a ideia. Alguém é contra? Então, aprovado. Eu vou remeter à Assembleia e vamos ter que trabalhar a criação desses cargos na Assembleia Legislativa. 3 horas, ainda temos aí um pouco de pauta, vamos deixar para após um breve recesso. Dou por reaberta essa sessão, eminentemente de pauta administrativa. Agora, aqui seria... O Zé Reinaldo não está aí? Ah, tá. O 11 da pauta, o eminente desembargador que pediu adiamento, o Dr. Ivan Sartori, com vista sucessiva depois ao desembargador Reis Contes, o Dr. Ivan Sartori está em férias. 12 da pauta. Conselho Superior da Magistratura de especialização das varas da comarca de São Sebastião, atualmente cumulativas para cíveis e criminais, conforme proposta da Corregedoria. É uma retificação de súmula. A matéria já foi aprovada. Apenas uma retificação de súmula. De acordo? O segundo... criação de 573 cargos de diretor de divisão para as unidades cartorárias de primeira instância que se encontrarem designados a título de pro labore em face da elevação das comarcas para a entrância final. O plenário aprova? Aprovado. Então, doutor Armando, por acaso Vossa Excelência tem alguma notícia da Assembleia? Senhor presidente,